Matrizes. Matriz é uma tabela de números formada por M linhas e N colunas, ou seja, M por N. M significa linhas, e linhas é tudo que está no sentido horizontal. E o N significa colunas, e é tudo que está no sentido vertical. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma tabela numérica, portanto, tenho uma matriz. Existe uma ordem aqui que é chamada M por N, né? Que é o número de linhas pelo número de colunas. Verificando que as linhas estão na horizontal e olhando aqui para a matriz, eu tenho duas linhas, veja. Então, o M é igual a 2, porque o M significa número de linhas. E o N significa o número de colunas. N colunas. Colunas, o sentido é vertical. Portanto, aqui eu tenho 1, 2, 3 colunas. Então, o meu N é igual a 3. Como é que fica a ordem da matriz? A ordem eu tenho que escrever deste jeito, M por N, ou seja, 2 por 3. Então, essa é uma matriz de ordem 2 por 3, porque ela possui duas linhas e 3 colunas. Essa segunda matriz aqui, vamos verificar o M e o N. M é a quantidade de linhas que estão na horizontal. Então, eu tenho 1, 2, 3. 3 linhas, portanto, o M é igual a 3. E colunas está na vertical. Então, eu tenho aqui uma coluna. Então, o N é igual a 1. Portanto, a ordem dessa matriz é 3 por 1. A próxima matriz, nós vamos fazer a mesma coisa, vamos ver quanto vale o M e quanto vale o N. Lembrando que o M é o número de linhas, que o sentido é horizontal, e o N é o número de colunas, que o sentido é vertical. Então, vamos ver o número de linhas. Horizontal. Então, 1, 2, 3, 4. Essa matriz possui 4 linhas, então o M é igual a 4. Agora, nós vamos ver a quantidade de colunas. Então, vertical, né? 1, 2, 3. 3 colunas, então o N é igual a 3. A ordem dessa matriz é 4 por 3. E essa outra matriz aqui, analisando o número de linhas que estão na horizontal, eu tenho 1, 2, 3 linhas, então o M é igual a 3. E colunas, eu tenho 2, estão na vertical. 1, 2. O N é igual a 2. Portanto, a ordem dessa matriz é 3 por 2. Matriz quadrada. Matriz quadrada é a matriz que possui o mesmo número de linhas e colunas. Ou seja, o M, que são as linhas, é igual ao N, que são as colunas. Então, é o caso dessa primeira matriz aqui. Ela tem duas linhas, veja, 1, 2. Então, o M é igual a 2. E ela tem duas colunas, 1, 2. O N é igual a 2 também. Então, aí, nesse caso, a ordem fica apenas 2. Ou seja, é uma matriz quadrada de ordem 2. Possui a mesma quantidade de linhas e colunas. Aqui, eu tenho uma matriz com 3 linhas. 1, 2, 3. Então, o M é igual a 3. E 3 colunas. 1, 2, 3. Então, o N é igual a 3. São números iguais, então a matriz é uma matriz quadrada de ordem 3. Em seguida, eu tenho essa matriz aqui com esses elementos que possui 1, 2, 3, 4 linhas. Então, o M é igual a 4. E colunas, 1, 2, 3, 4. 4 colunas. O N é igual a 4. Número de linhas é igual ao número de colunas. Então,
Essa matriz é uma matriz quadrada de ordem 4. E aqui eu tenho uma matriz com 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então, M é igual a 5. E 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então, N é igual a 5. Essa matriz possui o mesmo número de linhas e colunas. Então, ela é uma matriz quadrada de ordem 5. Todas as matrizes quadradas possuem duas diagonais. Uma chama-se diagonal principal e a outra chama-se diagonal secundária. Vamos sinalizar aqui quais são as diagonais principais. Então, o caso aqui da primeira matriz, ela possui duas diagonais. Essa é a diagonal principal, que eu posso chamar de DP. No caso, essa daqui, eu tenho esses elementos aqui que formam a diagonal principal da matriz. DP, diagonal principal. No caso, essa outra, eu tenho estes elementos aqui, que pertencem à diagonal principal da matriz, DP. E aqui, nesse último exemplo, eu tenho aqui esses elementos, que são os elementos da diagonal principal, DP. Fora isso, além da diagonal principal, as matrizes quadradas possuem uma outra diagonal que é chamada diagonal secundária, que é aquela que cruza de volta. Por exemplo, no caso aqui do primeiro exemplo, essa daqui. Então, essa daqui é a DS, diagonal secundária. Aqui nessa matriz, eu tenho essa outra diagonal aqui, que é a diagonal secundária. Nesta outra, eu vou ter aqui. Então, essa é a diagonal secundária. E no último exemplo, cruzando de volta aqui, eu tenho essa diagonal que é chamada de diagonal secundária. Então, todas as matrizes quadradas, elas possuem duas diagonais. Uma chama-se diagonal principal, que tá vindo aqui do início da matriz em direção à direita, né? E a outra que cruza de volta, que tá vindo aqui da parte baixa da matriz, vai para cima, né? Vai para a direita acima, é a diagonal secundária. Temos alguns tipos de matrizes, fora essa que nós acabamos de ver, que é a matriz quadrada. Tipos, né? O primeiro tipo é a matriz linha. É aquela matriz que só possui uma linha. Veja, vamos escrever aqui a ordem da matriz. A ordem, vamos lembrar que é sempre M por N, ou seja, o número de linhas pelo número de colunas. Neste caso aqui, nessa primeira matriz, eu tenho uma linha por quantas colunas? 1, 2, 3. 3 colunas. Então, é uma linha por 3 colunas. Aqui, nesse segundo exemplo, eu tenho essa matriz que tem quantas linhas? Uma linha por quantas colunas? 1, 2. Então, é uma matriz 1 por 2. E aqui, no terceiro exemplo, eu tenho essa matriz aqui, que possui uma linha por 1, 2, 3, 4 colunas. Então, a ordem dessa matriz é 1 por 4. Veja que elas, possuem todas apenas uma linha. Então, o M é igual a 1 em todas. Então, matriz que possui apenas uma linha, não importa quantas colunas ela possui, mas se ela possuir apenas uma linha, recebe o nome de matriz linha. O mesmo acontece com a matriz coluna, né? Só que na matriz coluna, ela possui apenas uma coluna e pode possuir vários números de linhas. Então, por exemplo, essa primeira matriz, a ordem dela, vamos escrever
A ordem é sempre M por N. Primeiro número de linhas pelo número de colunas. Então, aqui eu tenho 2 linhas, nessa primeira aqui, por... Quantas colunas temos aqui? 1. Então, ela é uma matriz de ordem 2 por 1. Essa segunda matriz aqui, quantas linhas? 1, 2, 3. 3 linhas por quantas colunas? Apenas 1. Então, é uma matriz de ordem 3 por 1. E essa outra matriz aqui, ela tem 1, 2, 3, 4. 4 linhas por 1 coluna, veja. Então, ela é uma matriz de ordem 4 por 1. Aqui, nós observamos que o número de colunas N é o mesmo em todas. Então, todas as matrizes aqui, ó, possuem o N igual a 1, ou seja, possui apenas uma coluna. Então, recebe o nome de matriz coluna. Temos também a matriz identidade, que nós identificamos com a letra I maiúscula. E o que é a matriz identidade? É a matriz quadrada em que os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são iguais a 0. Como, por exemplo, essas que estão aqui. Então, é uma matriz quadrada, veja, por quê? Porque ela tem o mesmo número de linhas e colunas. Então, ela é uma matriz quadrada de ordem 2. Ela possui 2 linhas e 2 colunas. Então, nós escrevemos isso como I maiúsculo e o 2. Os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros elementos são iguais a 0. Aqui no segundo exemplo, nós temos a diagonal principal, que é essa daqui, ó, tá? Aqui era essa aqui que eu vou traçar. Aqui, ó, elementos da diagonal principal. Esses elementos, na matriz identidade, eles têm que ser iguais a 1. E os outros que estão aqui de fora têm que ser igual a 0. Só assim nós podemos chamar a matriz de identidade. Então, essa é uma matriz quadrada de ordem 3, porque ela possui 3 linhas e 3 colunas. Então, ela é uma matriz quadrada de ordem 3. E ela é uma matriz identidade, porque os elementos da diagonal principal, que é essa daqui, são iguais a 1 e os outros elementos de fora são iguais a 0. Então, ela é chamada de I maiúsculo, que significa identidade, 3, que é a ordem da matriz, ordem 3. E aqui, olha, nós temos uma matriz quadrada de ordem 4, né? São 4 linhas, 1, 2, 3, 4, 4 linhas. Colunas, 1, 2, 3, 4. São 4 colunas e 4 linhas, então ela é uma matriz quadrada de ordem 4. Como os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e todos os outros elementos de fora são iguais a 0, o nome dessa matriz é matriz identidade e 4, porque ela tem ordem 4. Vamos ver agora a matriz transposta. Uma matriz transposta nós escrevemos com A elevado a T, onde o T é o expoente, o T indica transposta. Transposta da matriz A. É a matriz obtida pela troca ordenada de linhas por colunas. Então, eu vou trocar a ordem. O que é linha passa a ser coluna e o que é coluna passa a ser linha. Essa ordem que a matriz tem, M por N, passa a ser o contrário. Em vez de M por N, passa a ser N por M. Por exemplo, eu tenho aqui uma matriz A. Ela é uma matriz quadrada de ordem 2, porque ela tem 2 linhas e 2 colunas. Mas, para escrevermos a matriz transposta de A, nós escrevemos A elevado a T. E aí, veja que a primeira linha, que é essa daqui, 1 e 2, passa a ser na outra coluna, na outra matriz, a primeira coluna, tá? Então, a primeira linha passa a ser a primeira coluna.
A segunda linha, que é formada pelos elementos 5 e menos 7, passa a ser a segunda coluna. Então, era linha, 5 e menos 7, passou a ser coluna. Então, refere-se a essa troca. Tudo que for linha passa a ser coluna, ou vice-versa. Tudo que for coluna passa a ser a linha da próxima matriz. Então, aqui veja, ó, coluna passa a ser a linha. Então, é uma troca ordenada aí de linhas por colunas. Como, por exemplo, esta matriz que eu tenho aqui, que é a matriz A, ela é uma matriz de ordem 2 por 3, porque ela tem 2 linhas e 3 colunas. Para escrever a matriz transposta dessa matriz, nós vamos escrever A elevado a T, é isso que indica, e aí nós vamos trocar a ordem. Em vez de ser uma ordem 2 por 3, vai ser uma ordem 3 por 2. O que significa dizer que esta primeira linha passa a ser a primeira coluna aqui, ó. Os elementos 1, 3 e 7, que era linha, virou coluna. E os elementos menos 4, 5 e 6, que era da segunda linha, passaram aqui a ser a segunda coluna. Então, temos aí exemplos de matriz transposta. Modelo de uma matriz geral. O modelo de uma matriz geral, ele é classificado desta maneira aqui, lembrando que as linhas estão sempre na horizontal e as colunas estão sempre na vertical. Então, aqui nesse caso, eu tenho essa linha, isso aqui é uma linha, aqui embaixo é outra linha, aqui outra e vem várias outras, aqui é a última linha. Coluna é o que tá na vertical, então eu tenho aqui uma coluna, aqui eu tenho uma segunda coluna, aqui uma terceira coluna e vem muitas outras colunas e a última coluna da matriz. A e J é cada elemento da matriz. Então, esse primeiro elemento, que é o A11, na verdade, nós chamamos ele de A e J no momento em que nós formos construir uma matriz. Cada um desse aqui é A e J. Todos eles têm esse nomezinho aqui, A e J. É o nome do elemento. Todos eles aqui chamam-se A e J. E o que significa o I? O I significa o número de linhas e o J indica a coluna que esse elemento está. Então, por exemplo, este primeiro elemento aqui, o A11, ele encontra-se em que linha? Ah, ele está aqui na primeira linha, então por isso que ele vale 1 aqui. E em qual coluna que ele está? Na primeira. Então, esse 11 é por causa da posição. O elemento encontra-se na primeira linha e na primeira coluna. Agora, vamos pegar esse aqui, ó, o A32, por exemplo. Vamos analisar qual linha que ele pertence. Bom, linha é o que está na horizontal. Então, vamos contar. 1, 2, 3. Esse elemento está na terceira linha, por isso que ele vale 3 aqui. E em qual coluna que esse elemento está? Bom, vamos contar. Primeira coluna, segunda coluna. Ele está na segunda coluna, então, por isso, por estar na segunda coluna, que aqui vale 2. Então, aqui eu tenho o A32. E esse aqui, o A23? Vamos analisar em qual linha ele está. Sempre primeiro o número de linhas e depois o número de colunas. Nessa ordem, primeiro a quantidade de linhas e depois a quantidade de colunas. Voltando aqui no elemento A23. Ah, o elemento A23 está na, vamos ver, linha. Primeira, segunda linha. Por isso que aqui é 2. E em qual coluna que ele está? Bom, tem a primeira coluna aqui, a segunda coluna aqui. Ele encontra-se aqui, na terceira coluna. Então, 3. A coluna vale 3. Por isso que ele é chamado de A23. Então, nesse caso aqui, o I, que é a linha, vale 2, ó. O I vale 2 e o J vale 3. Já nesse exemplo aqui, é sempre assim, né? A e J. Então, nesse exemplo aqui, o I vale 3 e o J vale 2. Aqui no primeiro exemplo,
o I vale 1 e o J vale 1. E esse aqui, vamos pegar este aqui. Qual linha encontra-se esse elemento A31? Vamos ver a linha que ele está. Então, tem a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. Ele tá na terceira linha, então por isso que é 3 aqui. E em qual coluna ele está? Ele está na primeira coluna, então por isso que aqui é 1. Portanto, o 31 indica que ele está na terceira linha e na primeira coluna, e nesse caso, o I vale 3 e o J vale 1. Estes números que estão indicados aqui como M e N é porque essa matriz ela pode ser de qualquer ordem, né? 2 por 2, 3 por 2, 4 por 5, 6 por 9, enfim. São números aí que precisam ser definidos de acordo com cada exercício a ser feito.